irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nessa noite de quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. 6 de maio, quarta-feira, estudo bíblico, o nosso tradicional estudo bíblico, a Bíblia toda, versículo por versículo. Quero desde já agradecer a sua presença conosco e pedir um favorzinho, vai aí nos seus contatos, compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar também juntamente conosco aprendendo e estudando a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar e, se Deus permitir, se Deus quiser, terminar o capítulo 16 de Gênesis. Então, Gênesis 16 nós vamos terminar hoje, se Deus quiser, para a semana que vem já iniciarmos com o 17. Já estamos há 3 semanas aí no capítulo 16, É muito tempo. Então, mas também o capítulo 16, apesar de ter apenas 16 versículos, ele traz para nós muitas informações, muitos detalhes, por isso, todo esse tempo aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abra o seu coração nessa noite, para que você, assim como eu, possamos receber os ensinamentos da palavra de Deus, todos os detalhes que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Nós vamos orar nesse momento e logo em seguida a Cristiane vai estar trazendo os nomes, os recadinhos, os nomes dos irmãos que já estão conosco. Vamos orar primeiro, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Deus, agradecidos por mais esse dia, agradecidos, ó Deus, por esse privilégio que temos de estar aqui reunidos virtualmente com os Teus filhos, com os nossos irmãos, para juntos, ó Pai, estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber os ensinamentos do Senhor. Temos certeza, Pai, que amanhã ou depois, ou daqui a algum tempo, quando estudarmos novamente esse mesmo texto, esses mesmos versículos que estudaremos hoje, o Teu Espírito provavelmente terá outras lições a nos ensinar. Por isso é importante, Deus, que cada vez que lemos a Tua palavra, o Teu Espírito fale conosco. E nós queremos estar abertos à voz do Teu ensinamento, à voz, do Pai, da sabedoria, à voz do discernimento, que somente conseguimos através do Teu Espírito. Por isso, Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Abençoe cada pessoa que está conosco, cada um que ainda vai entrar, cada família que vai acompanhar essa live, que o Senhor possa dar entendimento a cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Cristiane. Amém. Boa noite, irmãos. Já coloquei um recadinho aí. Chega, Deus, deixa seu oi, seu boa noite, para que a gente consiga visualizar. Domingo passado eu deixei de visualizar algumas pessoas, alguns comentários. Então eu vou pedir para vocês me ajudarem nesse sentido, de já deixando o seu oi, deixar uma boa noite, que dessa maneira eu consigo visualizar melhor. Aqui já estão vários irmãos, está uma live linda, cheia de pessoas especiais, começando com a Jade, A primeira pessoa que eu vi aqui na live hoje foi a Jade. Boa noite, Jade. Caio e Sábio. Também tem a Luciane Chaves, gente, a irmã do pastor. Amém. E ela é a irmã um pouquinho mais velha que tomava conta do pastor quando ele era bebê. Não fala preferida, não, que você vai arrumar problema. Nossa, meus cunhados são demais, gente. Se eu precisasse escolher uma preferida, ficava difícil. Mas a irmã que cuidou do pastor, ajudou a cuidar, Que quem cuida é a mãe, que ajudou a cuidar quando o pastor era bebezinho. Ela tem várias histórias. Um dia que ela vier aqui, nós vamos pegar essas histórias com ela. Também está online, Fabiana Nunes, boa noite, irmã Fabiana, boa noite, Eduarda, boa noite, Reginaldo, boa noite, Heitor, tá me escutando aí, Heitor? Deus abençoe essa família querida. Também boa noite para a Regina, que já chegou e já compartilhou a live, já está com uma sala de vídeo. Obrigada, irmã Regina, irmão Rafael, irmão Tiago, irmão José Henrique. Deus abençoe vocês. Também já está aqui. Boa noite, cheguei, a irmã Marinete. Boa noite, irmã Marinete. Deus abençoe. Boa noite a Eva, a Fernanda, se estiverem assistindo.
Deus abençoe vocês. Também está presente aqui, Cris, boa noite. Estamos assistindo todos aqui, Elma, Pércio, irmã Beth, irmã Eloilda, cheios de saudade. Nós também estamos cheios de saudade aqui. Também está assistindo, está online, a irmã de Lourdes e o pastor Júlio. Deus abençoe Lourdes, Deus abençoe o pastor Júlio. Boa noite também para Maria Eduarda Mendes. Boa noite, Duda. Boa noite, Cláudia, Ana Vitória e Alessandro. Também está online, já nos assistindo, a dona Messina, a Luiz Santiago e minha sogra. Boa noite. A Letícia veio aqui agora há pouco e falou assim, ó, o senhor está esquecendo de tomar bênção à minha avó. Então, bênção mãe, bênção pai, bênção avó. Deus abençoe a vida de vocês também. Deus abençoe, irmã Messina, irmão Osvaldo, irmão Zira e Zezé, abençoada, maravilhosa. Também já está online a Kelly, pastor. Kelly, a Júlia, Fabrício e Gustavo. Deus abençoe essa família linda, gente. Ô povo bonito. Também já está aqui. Cheguei. A Beth e a Larissa também. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Beth. Boa noite, Larissa. Ei, gente maravilhosa, gente. Também já está assistindo. Boa noite, Parley. Boa noite, Parley. Boa noite, irmão Daniel. Boa noite, Caleb. Graça e paz. Também está assistindo a nossa cantora maravilhosa, nossa boa noite, Sabrina, Fernando, Douglas, boa noite, Rafael e boa noite, Alicia. Também está assistindo conosco Juarez, primo, né, Edilson? Deus abençoe, Juarez. Muito obrigado pelo seu trabalho, né? O Juarez também é um trabalho essencial que não parou, que ele trabalha nos Correios. O Senhor esteja te abençoando, te protegendo, Juarez. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, quem chegou? Quem chegou? Já chegou com glitter aqui. Lucinha, sempre chega maravilhosa. Chegou com: oi, pessoal, boa noite. Estou pronta para a live. Boa noite, Lucinha. Quem mais está aí hoje, Lu? Assistindo com você. Domingo eu esqueci de cumprimentar o Tiago e a Gi, o Heitor também, né? Então Deus abençoe todos vocês aí, irmão Maurício, quem estiver aí. Também está conosco a Leni Araújo. Boa noite, Leni. Obrigada pela sua presença. E por fim, chegou por agora a irmã Alessandra Cardoso. Ei, Ale, boa noite para o Davi, para o Danilo, para o Raia. E vamos assim, lembrando que a dinâmica de quarta-feira, gente, é assim: se o conhecimento é algo que você já sabia, você vai escrever nos comentários, no chat. Lembrei. Se é algo que você aprendeu, você vai escrever novidade. E assim nós vamos seguindo para ter esse marco do conhecimento, do desenvolvimento de cada irmão, tá bom? Lembrando também que se por acaso você entrou, talvez você está numa outra sala, talvez o seu nome não foi visto aqui, a gente tenta, né, lembrar de todos, tenta visualizar todos aqui, às vezes passa algum rápido, a gente não vê. Escreve para a gente, estou aqui também, né? Dá um sinalzinho para a gente que com certeza a gente vai ver que você está na sala e vamos dar também uma boa noite a você, com certeza. Nós vamos nesse momento adorar ao Senhor, louvar ao Senhor com o hino de número 406 do nosso cantor cristão. É verdade o que diz esse hino, que delícia é crer em Cristo. Nós vamos cantar e eu quero convidar você a erguer a sua voz na sua casa e ao mesmo tempo dar aquele monte de like enquanto você está cantando, para que todos saibam que você está juntamente conosco, erguendo a sua voz em adoração ao Senhor. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos, as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, quase
crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Amém? Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. O problema é que quando a gente pede para a fé crescer, Deus não simplesmente aumenta a fé, Ele nos dá situações para exercitarmos a fé, né? Então é muito bom desenvolver a fé, é muito bom exercitar a fé, mas é bom estar preparado quando pedimos para Deus que aumente a nossa fé, estar preparado para turbulências, porque Deus vai nos colocar em situações onde a nossa fé vai ser desenvolvida e assim ela vai crescendo. Tem mais recadinho, Cristiane, antes de nós entrarmos no IBNA News de hoje? Tem sim, tem sim. Já entrou na nossa live o Danilo, né, Danilo? Obrigado que você está aí conectado. Também a irmã de Luz falou, estou aqui com a minha irmã Loura, ela está assistindo comigo. Ei, Loura, que bom, Loura, que você está aqui conosco. A Loura tem uma loja, né, de artigos de aluguel, de roupas, fantasias, maravilhosa. Então, assim, precisou, vamos dar preferência para a Loura. A Lucinha está dizendo aqui, oi gente, estou aqui com o Tiago, com a Gi e com o Heitor. Ei, Tiago e Gi, que bom que vocês estão aqui. Obrigado por estarem também no domingo passado. Né? Grande bênção para vocês, para o Heitor e para quantos mais crianças e meninos vierem por aí. Isso aí. O Heitor simpaticíssimo, todo feliz. Também está a nossa live Jalbert Braga. Muito obrigado, Jalbert, pela sua presença. Chegou deixando a paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus, para você também. Você também. A Alessandra comentou que o Rainer e o Davi estão assistindo lá com ela. Muito obrigada, Rainer, Davi. Que saudade, Davi. Aquele dia foi muito rápido, nós nos vemos. Também está aqui conosco o irmão Alessandro Vieira. Ei, irmão Alessandro, boa noite aí em BH. Boa noite para a dona Mari também. Muito obrigada. Também está conosco, boa noite a todos. Paz do Senhor. Neuza Nunes. Ei, Neuza, vovó do Heitor, vovó da Eduarda. Deus abençoe você. Muito obrigada pela presença. E a Alessandra comentou, Cristo, minha confiança está em ti. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Parker já concordou aqui dizendo amém. Muito bem. E nós vamos então ao nosso IBNA News dessa semana. Começou no domingo, toda semana vai ter um IBNA News para você. E nós vamos estar transmitindo tanto nas lives de domingo como nas de quarta-feira. Então, fica ligado aí no nosso IBNA News dessa semana. Olá, sejam muito bem-vindos à live da Igreja Batista Nova Aliança. A partir de hoje você vai acompanhar de perto todas as notícias do que aconteceu e do que vai acontecer durante a semana. Se liga aí! Estamos vivendo um momento de pandemia da Covid-19 e por esse motivo o tradicional congresso realizado na igreja anualmente infelizmente não aconteceu. Congresso esse que aconteceria este final de semana.
mas fique atento porque o congresso não foi cancelado, foi apenas adiado. O Ministério Integrar, juntamente com todo o Conselho Ministerial da Igreja Batista Nova Aliança, informa que após este momento uma nova data será programada para a realização do congresso. Participe do sustento da igreja e de suas atividades, devolvendo ao Senhor seus dízimos e suas ofertas. A fidelidade nos dízimos abre as janelas do céu para que nossos recursos sejam suficientes para vivermos abastadamente nessa terra. E as ofertas voluntárias, entregues com fé e alegria, faz com que as bênçãos sejam derramadas em abundância sobre a nossa vida. Você pode devolver os seus dízimos e suas ofertas através de depósito em conta. A agência 341, conta corrente 27860, dígito 1, do Banco Itaú. E também pessoalmente. Basta agendar um horário com o tesoureiro pelo WhatsApp 33 98411 2349. Marque a hora, o dia e o local. Ao fazer o depósito ou a transferência em conta, não se esqueça de mandar uma mensagem no WhatsApp do tesoureiro para que ele possa ter ciência do valor e da destinação desse recurso. O Conselho Ministerial da Igreja Batista Nova Aliança decidiu, na última semana, manter as portas da igreja fechadas, mesmo havendo um decreto permitindo a reabertura dos templos em nossa cidade. Isso se dá porque este decreto tem muitas orientações que acreditamos ir de contra aos nossos princípios e ao conceito do corpo de Cristo. O Conselho Ministerial da Igreja Batista Nova Aliança informa que os cultos continuarão sendo realizados de forma online, sendo às quartas e quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã, sendo a EBD, e às 19h30, sendo o culto de gratidão a Deus. De acordo com o calendário anual da Igreja Batista Nova Aliança, de abril a agosto deste ano, nossa igreja está em campanhas estaduais. O nosso tema este ano é Ser e Fazer Discípulos, e a nossa divisa está em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Somos uma igreja missionária e sabemos que cada irmão estará engajado, orando, participando e contribuindo, para que juntos a Igreja Batista Nova Aliança e as demais igrejas batistas do estado de Minas Gerais estejam levando a palavra de Deus às mais de 300 cidades do nosso estado. Acompanhe agora o Momento Kids. Se liga aí! Olá, sejam bem-vindos ao Momento Kids. É um momento em que você, que tem criança, que tem filho até 10 anos de idade, vai estar ensinando a ele um novo versículo bíblico, onde no final do ano o seu filho terá 52 versículos memorizados em sua mente e coração. Lembrando também de estar enviando sempre ao WhatsApp da igreja até às 15 horas da tarde ao domingo para ser enviado a celebração da noite. Lembrando que para uma melhor qualidade, o seu celular tem que estar na posição horizontal em um ambiente sempre muito bem iluminado e você precisa estar de 1 metro a 1,5 metros de distância da criança. Esse foi o Momento Kids de hoje. Até a próxima. Lembramos que a partir de agora, a Igreja Batista Nova Aliança terá um aplicativo que estará disponível na Play Store em breve. Nesse aplicativo todos poderão acompanhar os boletins dominicais da igreja e também todas as lives. Esse foi o IBNA News de hoje. Até a próxima! Então esse foi aí o nosso IBNA News, dessa semana, e eu queria destacar algo que foi dito aí no nosso jornal, no nosso IBNA News, a respeito do congresso, que é o COIBNA. O congresso não aconteceu de fato, porque nós estamos em isolamento social, não seria possível realizar o congresso. Mas eu queria lembrar, e a Cristiane me lembrou aqui, que no último congresso nós recebemos esse recipiente aqui. Vou chegar mais pertinho aqui para você estar visualizando. Esse recipiente
Confie, Igreja Batista Nova Aliança. Nós temos aqui uma lagarta que está se transformando, né, através de uma metamorfose de uma borboleta. E aqui dentro foi colocado, eu não vou mostrar o que está aqui, porque é pessoal, né, mas foi colocado, cada um deveria colocar algo que estaria pedindo, clamando ao Senhor durante esse ano para a sua realização. Pois bem, no próximo domingo nós teremos pelo menos já um testemunho, alguém que colocou um pedido aqui no congresso do ano passado e que o Senhor realizou o seu pedido, e essa pessoa vai trazer o testemunho, nós vamos apresentar na live da celebração da noite no próximo domingo. Então eu queria lembrar você que, se por acaso você também colocou o seu pedido aqui dentro e tem um testemunho para contar, grave o seu testemunho em vídeo com o seu celular e mande para o WhatsApp da igreja, que nós vamos também colocar na próxima live o seu testemunho. Tenho certeza que Deus deve ter feito já maravilhas por meio desses pedidos que foram colocados diante dele durante todo o ano, desde maio de 2019 até agora. Então, se você tem um pedido, né, realizado, algo que você gostaria de contar para a igreja como testemunho, como prova de que Deus agiu na sua vida e continua agindo, mande para nós, grave o vídeo, de preferência, como o Fernando falou lá no Momento Kids, né? De preferência com bastante luz, com o celular na horizontal, 1,5 metro de distância, para que você apareça bem legal no vídeo aí, para a gente estar postando na próxima live, domingo à noite, tá bom? Vamos então ao nosso estudo, sem mais delongas, depois dos recadinhos da Cristiane, é claro. Aqui só tem Fabiana dessa mãe, Deus abençoe. Isso aí. Ai, gente, boa noite, irmãos. Deus abençoe, a Regina está dizendo. Deus abençoe você, minha irmã Regina, que está trabalhando, né, enfermeira, representante da nossa igreja, né, nesse momento de pandemia, como trabalhadora, né, linha de frente. Deus abençoe vocês. Muito bem, então nós vamos entrar no nosso estudo propriamente dito. Irmãos, essa coisa de bênção mãe e bênção pai é algo que nós precisamos ressuscitar nas nossas casas, ensinar os nossos filhos. Eu tenho procurado ensinar a Letícia aqui em casa a importância, as nossas palavras, elas abrem, elas movimentam o mundo espiritual. A Bíblia nos garante isso. As nossas ações e as nossas palavras movimentam o mundo espiritual. Então, quando nós pedimos aos nossos pais a bênção, aos nossos avós, às pessoas, né, que têm autoridade sobre nós, quando nós pedimos a bênção, e essa bênção é dada, que Deus te abençoe, isso não são apenas meras palavras, não. Isso mexe o mundo espiritual e isso abre portas de bênçãos de fato para a nossa vida. Eu tenho esse hábito de pedir a bênção da minha mãe, do meu pai, da minha avó, de pessoas que estão sob a autoridade sobre mim. Eu tenho esse hábito desde criança, fui ensinado assim, e nós precisamos resgatar isso nos nossos lares. Tem muita criança, tem muito adolescente hoje cheio de dificuldades, cheio de problemas que poderiam ter sido evitados se ele tivesse a vida toda sendo abençoado pelo pai e pela mãe. Muita coisa pode ser evitada. Muita luta, muito sofrimento pode ser evitado com uma palavra abençoadora. Então vamos resgatar. Se você tem filhos, ensine-os. Quando ele for dormir, que ele vier te falar boa noite, faz igual eu faço aqui em casa. Não é assim que fala comigo para dormir, não. Não é boa noite. Aí ela fala bênção, aí a gente, né? Para poder ensinar, para poder adquirir esse hábito. Porque isso é um bom hábito e traz realmente muitos benefícios, especialmente espirituais. Então vamos lá. Gênesis 16. Nós estamos terminando, se Deus permitir, Gênesis 16. A partir do versículo 8. O versículo 7 foi o lugar onde nós paramos na última semana. E o versículo 7 diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Esse é o versículo 7. E nós terminamos na semana passada entendendo que o anjo do Senhor é diferente de anjo com A minúsculo. O anjo com A maiúsculo é uma teofania. Sempre a gente usa essa palavra e sempre é bom explicar. O que é uma teofania?
é uma aparição de Deus em forma física, para que nós possamos ver de uma forma visível. É uma teofania, é uma aparição de forma que nós consigamos perceber. Deus se manifesta, é uma manifestação, uma aparição. Então aconteceu ali uma teofania. O anjo do Senhor ali é o próprio Jesus. Por que o próprio Jesus? Porque apareceu em forma humana. E Deus em forma humana é Jesus. Então é uma aparição do Logos. Quem é o Logos? A palavra, o verbo. João fala, no princípio era o verbo, o Logos. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse se fez carne e habitou, né? É a alusão ao quê? A Deus encarnado. Lá Deus aparece na forma humana. Então era o próprio Jesus aparecendo ali no deserto para Agar, que havia fugido dos maus tratos e estava sendo, né, afligida por Sarai. Lembra? Então nós paramos nesse ponto. E vamos entrar hoje no versículo 8, que vai dizer assim para nós. Disse-lhe quem? O anjo falando, ou Jesus, né? A aparição, o Logos que estava ali, na forma de um anjo, falando para Agar. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. O anjo fez perguntas que ele sabia a resposta, que nem precisava responder, perguntas retóricas. Na verdade, o que o anjo queria ali era iniciar um diálogo para ouvir Agar. Deus inicia um diálogo conosco, não porque Ele quer saber de nós, porque Ele já sabe. Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já conhece. Ele sabe todos os nossos dias, desde antes de existirmos. Ele sabe tudo que vamos fazer e deixar de fazer. Então Deus já conhecia ali o que estava acontecendo. O anjo já sabia o que estava acontecendo. Mas ele quer ouvir Agar. Ele quer dialogar, ele quer interagir, ele quer relacionamento. Nunca vamos estar sozinhos se nos relacionamos com Jesus. Aparentemente, Agar estava sozinha ali no deserto, perto de uma fonte, mas num lugar, né, bem longe, provavelmente de Sarai, ou de Saraí, né, dependendo da sua tradução aí. Agar estava ali fugindo, era uma escrava foragida, e aí o anjo, o Logos, aparece e começa a estabelecer com ela um relacionamento. Nunca vamos estar sozinhos, mesmo que pareça. Jesus quer se relacionar conosco o tempo todo. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, e quando for necessário, Ele vai intervir a nosso favor. Ele inicia aqui um diálogo com Agar, com a intenção de intervir em favor de Agar no que estava acontecendo. Ele viu a aflição de Agar, ele viu o sofrimento de Agar, ele viu a injustiça. E ele começa a estabelecer ali um diálogo, um relacionamento, para se manifestar como aquele que ajuda, como aquele que socorre, como Deus socorro, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa porção, o nosso socorro. É isso que Jesus quer mostrar ali para Agar, através desse início de diálogo. Outra coisa, o anjo chama Agar pelo nome. Lembra lá atrás, quando nós estávamos estudando os primeiros versículos, os primeiros capítulos, né, de Gênesis, quando Adão pecou, e na viração do dia, como de costume, Deus veio, e ali apareceu de novo, né, essa palavra, a teofania. Nós não sabemos como, mas Adão via. Adão ouvia, ele sentia, ele conseguia perceber Deus. Então Deus estava se manifestando, como ele fazia todas as tardes.
Só que Adão havia pecado e ele estava escondido. E Deus pergunta: Adão, Adão, onde estás? Agora, Jesus pergunta para Agar: Agar, serva de Saraí, de onde vens? Para onde vais? Está vendo que a pergunta é muito parecida? É um hábito que Deus criou de iniciar um diálogo com o ser humano, mas de dizer o seguinte, começando pelo nome: fulano. Então Deus começa a se relacionar conosco nos chamando pelo nome. E chamar pelo nome significa o quê? Eu te conheço. Falar o nome no contexto bíblico significa eu te conheço e te conheço bem. Jesus está dizendo para Agar o seguinte: Agar, eu sei quem é você. Eu sei o que aconteceu. Eu sei a sua aflição. Antes de você orar, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu sei a sua dor. Eu vim aqui para manifestar o meu poder em seu favor, mas eu quero ouvir você. De onde você vem? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Vamos conversar? É isso que significa essa interferência, essa forma de Jesus abordar a Agar. Eu sei de tudo, mas eu quero conversar com você. Vamos bater um papo? Eu estou aqui para conversar. Jesus quer conversar conosco o tempo todo. Quando estamos em angústia, em situação de sofrimento, de dor, de tristeza, não importa o que estamos vivendo, precisamos lembrar que Ele quer conversar conosco. E Ele está perguntando para mim e para você: fulano, onde você está? O que você está fazendo? Vamos conversar. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir. Não que Jesus não esteja falando, Ele está nos chamando o tempo todo para conversar, para relacionamento. Precisamos ouvir. Agar estava com seus ouvidos atentos. Então ela percebeu que o anjo, que Jesus estava falando com ela. Estamos com os nossos ouvidos atentos para perceber quando Jesus fala conosco? Às vezes a luta chega e nós fechamos o nosso coração, fechamos o nosso ouvido, nos prendemos em nós mesmos e Jesus continua falando. Como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E Ele continua batendo a porta, Ele continua chamando para conversar. E nós não ouvimos. É preciso abrir os ouvidos espirituais e perceber que não estamos sozinhos. Deus está conosco o tempo todo. O anjo chamou Agar pelo nome. Jesus ensinou que Deus se interessa até mesmo pelos pardais. Isso reflete o teísmo e não o deísmo. Muito bem, vamos lembrar, nós já estudamos isso, o que é teísmo e o que é deísmo. Teísmo é a parte da teologia que acredita, é a parte de crer em Deus, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que dirige todas as coisas e que participa ativamente de todas as coisas, de toda a sua criação. Ele continua participando. Isso é teísmo. Então, quando você vê essa palavra teísmo, você vai saber o seguinte: significa que Deus é um Deus presente. É um Deus presente na vida das pessoas, é um Deus presente no universo, é um Deus presente na criação, no curso do tempo, no curso da natureza. É um Deus de perto, é um Deus que está junto, participando ativamente de tudo. Isso é teísmo. Deísmo com D é o seguinte: é um Deus que criou, sim, é a crença, num Deus que criou o universo, que criou as pessoas, que criou todas as coisas, mas agora vocês já estão criados, agora vocês já estão produzidos, se virem. Eu vou ficar só olhando de longe para ver o que vocês vão fazer. Isso é deísmo. Esse versículo está mostrando para nós, além de toda essa lição a respeito de relacionamento, que Deus quer se relacionar conosco, e relacionamento não deixa de ser uma forma de teísmo, porque no deísmo não há relacionamento. Se a relação de Deus com a criação fosse uma relação deísta, Ele estaria longe, sem se relacionar, sem nem saber de nós. Mas há uma relação teísta, ou seja, Ele criou e continua cuidando da criação. Ele continua cuidando da
das pessoas. Ele viu a aflição de Agar e resolveu cuidar dela, resolveu acabar com aquele sofrimento, intervir em favor dela. Ele recompensa, ele também pune, ele também castiga. Ele diz, lá em Apocalipse, eu repreendo e castigo aqueles a quem amo. Então sejam zelosos para comigo. Então esse é o Deus. Ele ensina, ele corrige, ele abençoa, ele cuida, ele pune, ele acompanha a sua criação. Nós somos teístas, porque a Bíblia é teísta. A Bíblia nos apresenta esse Deus que cuida. A Bíblia não apresenta um Deus distante, por isso que nós não somos deístas. A Bíblia não apresenta um Deus que está lá deixando o povo se virar, não. A Bíblia nos mostra um Deus presente, amoroso, cuidadoso. E esse versículo vai dizer isso para nós. Agar, de onde você veio? Para onde você está indo? Eu estou preocupado com você. E Agar responde no versículo 8. Nós vamos ler. O versículo 8 diz assim: Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Fujo. Estou fugindo. Sou uma escrava foragida. Ou no linguajar popular, sou uma escrava fugida. Eu estou fugindo da minha senhora Sarai, porque eu não aguentava mais os maus tratos que eu estava recebendo. Eu não aguentava mais a perseguição. Se você lembrar lá no versículo 6, você vai ver que o Abrão entregou a responsabilidade nas mãos de Sarai e falou assim: faz com essa escrava o que você quiser, ela é sua escrava, é problema seu, eu não vou intervir, não vou interferir. E aí ela começou a afligir, ela começou a maltratar, ofensas físicas, agressões verbais, ofensas e toda sorte de aflições, né? Aí o que acontece? Ela não aguentou e fugiu, e ela disse para o anjo exatamente isso: eu fujo, eu não posso mais viver, eu estou desesperada. Só que o plano de Deus tinha algo em mente. O plano de Deus, ele não justificava a crueldade com que Sarai estava tratando Agar, mas ele tinha algo em mente, visto que havia um propósito divino naquela criança que estava no ventre de Agar. Há destino onde quer que se faça ativa a mente de Deus. Aquela criança que estava no ventre de Agar não apareceu ali por acaso. Sabemos que Abrão cometeu um pecado, apesar de que foi um adultério consentido, não só pela lei, mas também pela esposa. Mas Abrão era uma só carne com Sarai. Ele não poderia jamais ter se relacionado intimamente com Agar. Então, desse pecado veio Ismael. Mas o Ismael, que estava ainda no ventre de Agar, ele não é maldição. O que é maldito é o pecado, não a criança. Isso é interessante da gente entender, porque mesmo hoje há muitas gravidez, acontece muita gravidez indesejada. Talvez pessoas solteiras se relacionam, acabam engravidando, ou talvez a pessoa é casada, mas engravida de outro, de um terceiro, ou é engravidada por um terceiro. E assim, nós temos, acontece até gravidez por violência sexual e tantas outras coisas. Em muitos desses casos, as pessoas consideram que aquela criança é um problema. Não, aquela criança não é o problema. Aquela criança não é a maldição. Aquela criança não é o pecado. O pecado foi o relacionamento que não deveria ter acontecido. Aquela criança, ela está numa categoria que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Não é pelo fato da forma como ele foi concebido, não ser a forma como Deus ensina e quer de nós, requer de nós, como Deus planejou para a formação familiar, que vai tirar essa criança dessa categoria de ser bênção, de ser galardão,
de ser herança do Senhor. Então toda criança que vem ao mundo é herança do Senhor, é bênção, é galardão de Deus. Com Ismael não seria diferente. Toda criança que vem, nós já estudamos isso, né? Lá na live extra sobre paternidade espiritual, nós estudamos que uma criança é um espírito que Deus envia ao mundo com um propósito. Toda criança, independente da origem, independente de quem é o papai e de quem é a mamãe. Então, o Ismael não seria diferente. Houve o pecado? Houve. Houve o atropelo do plano de Deus? Houve. Houve adultério? Houve. Mas a criança que está sendo gerada ali, Deus tem propósito para ela. Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para mim, Deus tem propósito para cada ser humano. Muitos não descobrem qual é o seu propósito, muitos não buscam o propósito e muitos não vão ao Senhor e jamais vão descobrir o seu propósito. Mas aqueles que encontram com Jesus, que têm um encontro genuíno com Ele, vão perceber e vão descobrir que eles nasceram com um propósito, que ele nasceu da família certa, que ele nasceu no lugar certo, que ele nasceu no tempo certo. Por mais adversas que sejam as circunstâncias. Então, com Ismael não seria diferente. Por causa disso, o anjo diz para Agar, no versículo 9, vamos ler o versículo 9. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Volta e humilha-te. Cristiano, tem recadinho? Tem alguns comentários aqui, pastor. Deixa eu ler alguns aqui sobre em relação a pedir bênção. Muitas pessoas na nossa igreja têm esse hábito e conseguem continuar com esse hábito. A irmã Marinete estava dizendo aqui que o hábito é tão forte na vida dela que os pais já se foram e ela continua fazendo isso com os tios, né? Então ela continua dizendo isso. Aí continua falando que tem crescido muito com os estudos, que está sendo um alimento espiritual muito bom. E alguns irmãos concordarem que também tem sido bênção em todos esses estudos, né? Aí a Jade fala que pena que acaba tão rápido. E eu vim aqui curtindo agora, irmã Glícia, não tinha visto, não tinha falado um oizinho para ela ainda. Ei, Glícia, boa noite, Glícia, João e Silvio, Deus abençoe vocês. Muito bem, então olha só, muito provavelmente a Sarai tenha ficado muito feliz com a fuga de Agar. E deve ter ficado bastante insatisfeita, bastante preocupada quando Agar retorna. O anjo mandou ela voltar e se humilhar. Por que o anjo fez isso? Mesmo sabendo que Sarai não queria Agar, a presença de Agar incomodava. Agar trazia um filho do marido dela. E ela continuava estéril. A presença de Agar incomodava ela não conseguia conviver com isso. Mas havia um plano divino envolvido. E o plano estava acima da disputa que as duas estavam envolvidas. E por causa desse plano é que foi ordenado que Agar voltasse e submetesse a sua serva Sarai. Algumas vezes nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes é melhor ir para o deserto, às vezes é melhor fugir. É melhor recomeçar em outro lugar. Só que isso não corresponde ao modo de Deus. Então, se nós dermos ouvido ao que Jesus quer nos falar, através do Espírito Santo, nós vamos perceber que não é para fugir. Muito pelo contrário, volta e se humilha. Tem muita gente sofrendo aí porque não se humilhou no momento que deveria se humilhar. Tem muita gente penando hoje porque no momento que deveria se humilhar foi arrogante, foi soberbo, e aí as coisas caminharam para um desaguadouro terrível, cheio de pedras, cheio de tropeços, né? Então, às vezes é preciso se humilhar, às vezes é preciso sofrer. Paulo falou isso. Paulo falou assim: vocês ficam procurando
procurando juízes que nem são do povo de Deus para julgar as demandas de vocês? Será que não tem alguém no meio de vocês que possa conversar, no meio dos cristãos, dos crentes, que possa conversar e resolver os problemas sem ter que levar isso para fora da igreja? Aí Paulo continua falando, aliás, não é melhor vocês sofrerem o dano, sofrerem a injustiça? É melhor sofrer a injustiça do que levar o outro, né, a um terceiro, ou reivindicar. Às vezes é preciso humilhar. Às vezes é preciso abaixar a cabeça para poder seguir em frente. Além disso, a graça de Deus se manifesta aqui, né? Deus contempla a necessidade humana de Agar e aproveita essa contemplação não só para agir em favor dela, como para reverter uma atitude errada da parte dela. Agar estava errada em fugir, ela era uma escrava. Não estamos aqui dizendo, né, nós vamos ver aqui no próximo quadro, a respeito da escravidão, não estamos aqui dizendo que Deus aprovava a escravidão e que algum dia Ele aprovou, que algum dia Ele disse que era vontade dEle que houvesse escravidão. Não. Tem muitas coisas que Deus nunca aprovou, mas que aconteceram. Porque Deus entregou o domínio da terra ao homem. Lembra que nós estudamos isso? Os céus são os céus do Senhor e a terra deu ela aos filhos dos homens, né? E o homem, né, crescei, frutificai, enchei a terra, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que existe no planeta. É isso que Deus, a incumbência que Deus deu a Adão e Eva, ou seja, o domínio da terra é nosso. Então somos nós, né, que decidimos o que fazer aqui. E às vezes tomamos decisões que não era plano de Deus. E aí temos que arcar com as consequências. Mas Agar estava fugindo e a sua fuga da sua senhora não era correta. Por quê? Apesar de Deus não ter instituído a escravidão, naquele momento Agar era escrava. E como escrava ela devia obediência a Sarai. Então ela não poderia fugir. Aquela atitude estava errada. Então o anjo, Jesus, né, na pessoa do anjo, intervém em favor de Agar, mas diz para ela, volta para tua senhora e se humilhe. Exatamente, o Cristiano está lembrando aqui, Deus não gosta de rebeldia. A rebeldia é pecado terrível. A rebeldia, ela é a raiz de muitos outros pecados. Então, o anjo diz, volta e humilha. Aquele que cuida de Israel não dorme. Está lá em Salmo 121, 4, né? E a vontade do Senhor é sempre beneficente. É claro que esse versículo, né, 9, ele é usado muito para ensinar o direito divino, entre aspas, que os senhores teriam sobre os seus escravos. Tem muita gente que usa esse versículo aqui, ó, tá vendo? O anjo que é Deus mandou a escrava voltar para a senhora. Então ele está dizendo aqui que Deus aprova a escravidão e tal. Mas não é isso que o versículo está ensinando. O que nós podemos ver aqui elencado é a honestidade e a hombridade humanas. Qual que era a atitude honesta naquele momento? Era Agar voltar para sua senhora. Deus tem apreço pela honestidade. Deus tem apreço pela lealdade. Então ele não vai nunca atentar contra os seus próprios princípios. Por isso ele manda Agar voltar. Não quer dizer que ele estava feliz com a escravidão. Mas ele não gostaria de conviver com a desobediência, com a rebeldia, com a desonestidade naquele momento. Versículo 10. Se tiver algum recadinho, o Cristiano vai me chamar, tá? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Espera aí, essa promessa não era para Abrão? Abrão teria um filho, né? Está lá em Gênesis 15, 18. Há 3 semanas atrás nós estudamos isso. Abrão teria um filho e a descendência de Abrão seria tão numerosa que não poderia ser contada. Agora o anjo faz a mesma promessa para Agar. Vamos lá, as nações árabes, naturalmente,
descendem em grande parte de Agar, pelo que tanto elas quanto Israel são descendentes diretos de Abraão. E aqui começa um problema, porque nós vamos demorar para resolver. Porque Agar traz no seu ventre um filho de Abraão. E o Isaac também é filho de Abraão, que vai nascer depois, alguns anos depois. Então, o que acontece? Os descendentes de Ismael, que é o filho de Agar, dão origem a quase todas as nações árabes. Então, quando um árabe, as nações árabes, elas têm por religião o islamismo, que é um derivado da religião de Ismael, que Ismael fundou, que foi evoluindo, passou por alguns nomes até chegar no islamismo. Então, quando um árabe diz que ele é descendente de Abraão, ele tem razão. Ele tem razão. Porque Ismael é filho de Abraão com Agar. E quando o árabe diz assim que foi Deus quem providenciou o povo, e eles vão falar Alá, e Alá, não se engane, Alá é só Deus na língua deles, assim como God em inglês. Né? Alá não é um outro Deus, é o nome que eles dão para o Deus. Eles creem num Deus criador do universo, assim como nós cremos num Deus criador do universo. Ok? Só que nós cremos em Jesus, e eles não creem. Então a coisa fica um pouco diferente. É uma religião diferente, a maneira de crer é diferente. Então, quando eles dizem que eles são descendências de Abraão por determinação de Alá ou de Deus, eles têm razão. É verdade. E aí começa uma luta, uma guerra que nunca vai ter fim, a não ser quando Jesus voltar. Né? As nações árabes naturalmente descendem em grande parte de Agar, pelo que tanto elas quanto Israel são descendentes diretos de Abraão. Mas o ódio que se origina no capítulo 16 do Gênesis tem persistido até os nossos dias. Ali não nasce apenas as nações árabes, ali nasce o ódio. O ódio não começou com Isaac e Ismael, o ódio é entre Sarai e Agar. E o ódio entre Sarai e Agar deu origem ao ódio que existe até hoje no meio entre árabes e judeus. O anjo repete as palavras de Deus a Abraão em relação a Isaac. Né? O que o anjo falou para Abraão em relação a Isaac, o que Deus falou, agora o anjo fala para Agar em relação a Ismael. Outra coisa, esse anjo fala com a autoridade de Deus. Vai reforçar o que nós dissemos lá atrás, de que o anjo ali é o próprio Deus, é uma teofania. Por quê? O anjo fala em primeira pessoa. Multiplicarei sobremodo a tua descendência. Então é ele que vai fazer, mas o anjo não tem poder de multiplicar a descendência de ninguém. Então trata-se do próprio Deus falando. Se fosse um anjo mensageiro, ele diria o quê? O Senhor manda dizer que ele vai multiplicar. Ele não diz isso, ele diz eu multiplicarei. Ele fala com autoridade em primeira pessoa. O Logos, o Jesus que participou da criação, está falando, eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência. Um anjo jamais ousaria falar em primeira pessoa palavras de Deus. Ele jamais ousaria. Nenhum anjo teria essa ousadia. Nós vemos exemplos bíblicos de anjos, né, que quando alguém se prostrava e falava, levanta, eu sou homem, eu não sou como você, eu não sou digno de adoração, adore somente a Ele. Então os anjos eles têm esse temor. Né? Então aqui é o próprio Deus na pessoa do anjo. Cristiane queria falar? Não, só quero falar um oizinho para cima do Gerson que está assistindo, para Silvana também. Boa noite, Silvana, Murilo e Marcos. Tem alguma aqui novidade sobre o árabe, sobre o descendente de Abraão? E a Fabiana escreveu novidades. Essa fala aí entre as mães é uma grande reflexão para a gente na semana do Dia das Mães, né? Exatamente. Porque o que uma mãe ensina para o filho pode durar gerações, né?
muito provavelmente, né, Agar deve ter plantado o ódio no coração de Ismael, assim como Sarai deve ter plantado o ódio no coração de Isaac, e a coisa foi se perpetuando, né? E aí nós vamos entrar no nascimento de Ismael. Já são 9 horas, mas eu acho que vai dar tempo de terminar. Mais uns 10 minutinhos eu acredito que eu consigo terminar. O nascimento de Ismael, que está lá nos versículos 11 até os versículos 16. Originalmente, os ismaelitas eram uma tribo de beduínos que vagueavam pelo deserto, incluindo a parte sul da Palestina. Se você for lá em Gênesis 25, 18, você vai ver alguma referência a esse respeito. Estavam ligados aos agarenos. Está lá em Salmo 83, 6. Agarenos é em referência aos descendentes de Agar. Então, os ismaelitas, os descendentes de Ismael, né, com outro povo que era irmão, que são, né, também descendentes de Ismael, mas que gostavam de ser chamados pelo nome de agarenos, ou seja, descendentes de Agar. Não era muito comum naquele tempo alguém usar o nome da mãe para designar uma descendência. A mãe só era cotada para gerar os filhos, era o pai quem dava a descendência. Então, uma parte da família de Ismael, os historiadores vão dizer isso, que uma parte da família de Ismael, que não ficou ali, ou que migrou talvez para outras regiões ali em volta, ou mais longe um pouco, eles decidiram que Abraão não era digno de ser considerado seu antepassado, porque ele permitiu que Sarai afligisse sua mãe Agar. Depois, mais tarde, ele expulsou Agar com Ismael, menino, para morrerem no deserto. Nós vamos estudar isso um pouco mais adiante. Então, eles decidiram que aquele homem, Abraão, não é digno de ser considerado, de ser lembrado como nosso antepassado. Então, nossa antepassada é a nossa mãe Agar, por isso o nome agarenos. Mas agarenos e ismaelitas são o mesmo povo, apenas alguns que migraram para algum lugar e que não queriam ser chamados por descendentes de Abraão. Tinham conexões raciais com eles e alegavam serem descendentes de Abraão, os ismaelitas, né? Maomé, que é o profeta regente, digamos assim, do islamismo, ele se dizia descendente direto de Ismael. Nós não temos como comprovar a informação, mas é bastante provável que era mesmo, que fosse mesmo. E ele acabou encabeçando o quê? A oposição a Israel, né? Mediante a sua nova religião, que ali sim, em Maomé, se concretiza, né, o islamismo. De uma religião que não tinha muito sentido, ele concretiza aquilo ali, faz uma religião que nós conhecemos como islamismo. E desde aqueles tempos até hoje, o judaísmo, que é a religião dos descendentes de Isaac, e o islamismo, que é a religião dos descendentes de Ismael, são totalmente opostas. E mais, os descendentes de Ismael, eles se opõem também veementemente ao cristianismo, e inclusive a qualquer outra religião. Então, eles são uma religião que eles não aceitam outras crenças religiosas. Somente aquilo que eles creem, segundo eles, é o que é a verdade. Não existe ódio que se compare, e aqui eu quero repetir uma frase que eu sempre tenho o hábito de repetir a respeito da religião. Meu irmão, se você estiver seguindo uma religião, sai fora. Não permaneça. Esquece desse negócio. Não seja um religioso. Não siga uma religião. Em nome da religião as pessoas matam. Em nome da religião as pessoas fazem guerras. Em nome da religião as pessoas fazem barbaridades no mundo. Em nome da religião pessoas morrem de fome. Em nome da religião o crime ele se alastra. E nós estamos vendo exemplo aqui, né? Onde houver fé religiosa, ali os conflitos mostram-se mais amargos. E os homens sempre acusam Deus. Eu estou matando em nome de Deus. Nós temos extremistas religiosos hoje no mundo que amassam uma quantidade de explosivos ao próprio corpo, vão até um lugar público onde tem muita gente,
tomam aquele explosivo e morrem gritando o nome do seu Deus, achando que estão, na mente dessas pessoas, eles estão fazendo uma obra maravilhosa para Deus, porque eles são religiosos. Tem gente que diz assim, minha religião é Cristo. Não, Cristo não é minha religião, coisa nenhuma. Cristo é o meu Salvador. Se eu for seguir Cristo religiosamente, eu vou me tornar um fariseu. Porque a religião é externa, a religião é por fora. Seguir a Jesus é interno, é mudança interna. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, nos faz nova criatura. Jesus nos salva, o Espírito passa a habitar em nós, nos carimba, nos sela com a sua promessa, se torna o penhor, a garantia da nossa salvação. E aí nós vivemos para o nosso Pai, que nos adotou como filhos por meio de Cristo. E vamos viver com Ele por toda a eternidade. Isso não é religião, isso é vida. Isso é interno. Agora, se eu quiser seguir Jesus religiosamente, eu vou ser um fariseu. A religião não é boa para a humanidade, nunca foi. Jesus nunca instituiu uma religião. Se alguém disser para você que Jesus instituiu o cristianismo, não é verdade. Quem instituiu o cristianismo foi um imperador chamado Constantino, que pegou o sentimento cristão e transformou numa religião, chamada religião cristã, que depois veio a ter outros nomes. Então nós precisamos entender, a religião não foi criada por Deus. Deus quer se relacionar. É algo íntimo, algo pessoal. Claro, também coletivo, também por meio da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma entidade religiosa. A Igreja de Cristo é um corpo, é uma máquina que um depende do outro para funcionar. Então, aqui nascem duas religiões. Dois problemas. Pastor, então quer dizer que o judaísmo também é um problema? Sim. Assim como qualquer religião é um problema. Porque na religião cultua-se o método, cultua-se a forma. Adora-se a forma, vive-se pela forma, não vive-se para Deus. Foi isso que Jesus criticou com todas as palavras, muitas vezes, quando ele veio aqui, quando ele esteve aqui na terra. Jesus nunca apontou o dedo para um pecador e disse, você não presta, você é um pecador. Não. Jesus abria os braços para receber, e aqueles que vinham ele recebia e abraçava. Mas os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas, que eram os religiosos maiores, o religioso mor de plantão, Jesus falava, raça de víboras, ai de vós, que são como sepulcros, por fora tudo bonitinho, por dentro cheio de podridão. Vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Não vão para o céu, nem permitem que os outros... Jesus criticava, batia neles direto. E Jesus fazia isso na sinagoga, lá no templo da religião deles. Por isso que Jesus comprou tanta briga, né? Por isso que muitas vezes eles queriam apedrejar Jesus, matar Jesus. Jesus teve que sair, porque ainda não era o seu momento de morrer na cruz, né? Então, tudo que é em nome de Deus, mas que não se parece com vida abundante, não é de Deus, é do diabo, é da religião também. Então, a religião impõe sofrimento, Deus não impõe sofrimento. A religião impõe tristeza, Deus não impõe tristeza. A religião impõe fazer algum mal a alguém, independente do motivo, da razão, não se parece com Deus. Então sai desse negócio. Se você está numa religião, sai desse negócio e vai para Jesus. Corra para Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero esse negócio de forma. Eu quero o Senhor dominando, o Senhor regendo o meu coração, sendo o meu Salvador e também o meu Senhor. Porque se o Senhor dirigir a minha vida, a forma não vai ser a forma da religião, vai ser a forma do Senhor. E aí sim, nós vamos agradar a Deus. Nós vamos viver para Ele e vamos, como feedback de tudo isso, vamos receber as bênçãos que já estão preparadas para nós nas regiões celestiais e que vão ser espiritualmente trazidas para nós, para que vivamos uma vida abundante na presença do Senhor. Versículo 11, Ismael, disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael,
porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O nome Ismael significa Deus ouve. Deus ouviu. Então quer dizer que Agar orou. Mas mesmo se Agar não tivesse orado, Deus a teria ouvido, porque Ele ouve a nossa situação. Às vezes nós não conseguimos expressar a Ele aquilo que nós queremos, mas Ele ouve a nossa situação, e quando nós não conseguimos orar da maneira que convém, o próprio Espírito Santo intercede por nós. A Bíblia nos ensina isso. Então, Deus teria ouvido mesmo que Agar não tivesse orado, porque a própria situação que ela vivia clamava ao Senhor. E aí ele manda ela colocar o nome no filho de Ismael, e diz: porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Somente 7 pessoas na Bíblia toda receberam um nome vindo de Deus antes de nascer. Receberam uma ordem para que fosse aquele nome. O Isaac, eu botei fora da ordem aqui o Isaac e o Ismael, né, porque o Ismael foi primeiro, né? Foi uma falha na hora de digitar. Então, Ismael, Isaac, Moisés, Salomão, Josias, João, Batista não era o nome dele, tá? Batista era um apelido, por isso que eu botei João Batista, mas falei só João, e Jesus. As 7 pessoas na Bíblia que foi o próprio Deus que ele disse: olha, a criança vai nascer e você vai dar esse nome. Por quê? Se você olhar essas 7 pessoas, Ismael, Isaac, Moisés, Salomão, Josias, João Batista e Jesus, como foram importantes esses homens. Jesus, né? Ele não entra nessa lista de importância porque ele transcende tudo que nós podemos imaginar. Mas vamos falar dos outros 6. Como foram importantes, personagens importantes. Então, o nome, no contexto bíblico, como tem grande importância, grande significado, nós precisamos entender que há uma razão aqui. Então, Ismael foi o nome que o próprio Deus mandou, por alguma razão, né? Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, essa é a prova. Olha, até o nome sou eu quem escolho. As aflições e as tribulações chegam até os ouvidos de Deus, mesmo quando restringimos as nossas orações. E quanto mais quando poderosamente oramos. Quando estamos angustiados, tristes, preocupados, abatidos, às vezes nós não oramos com a veemência ou na forma ou na quantidade que deveríamos. Mas mesmo assim o Senhor nos ouve. Foi o que aconteceu com Agar. A Bíblia não diz em momento algum que ela estava clamando, orando, mas diz que Deus ouviu. Então talvez ela tenha clamado muito, talvez ela tenha clamado pouco. A Bíblia não diz a quantidade, mas Deus ouviu. Se Deus ouve até quando oramos pouco, quanto mais quando nós suportamos tudo no espírito da humildade, com confiança e com súplicas dirigidas ao Senhor. Esse é o comentário do Adam Clarke, né? Que é um dos nossos historiadores. Então é preciso clamar ao Senhor, porque Ele ouve. Ele ouve. Então Ele vai dizer para ela, para Agar: darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ele te ouviu, Ele te acudiu, Ele socorreu. Deus socorre, Deus é refúgio, basta confiar nele. Versículo 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ele seria hostil, um jumento selvagem. Jumento selvagem era o nome que se dava aos animais, aos jumentos do deserto, que nasciam no deserto, cresciam por ali, né? Como o deserto é um lugar de difícil sobrevivência, eles desde pequenos aprendiam, né, eles eram os jumentos, os animais que criavam sozinhos no deserto, eles aprendiam a viver na adversidade, com pouca comida, com pouca água, o corpo ia se adaptando, né, a sua natureza se adaptava. Domar um jumento do deserto era um negócio impossível, ele não deixava ninguém montar nele.
Ele não deixava ninguém pegar. Era um bicho bravo, perigoso, forte. Ele atacava as pessoas. Então, a comparação aqui é que Ismael seria assim, um homem sempre em conflito, sempre lutando, sempre bravo, sempre guerreiro, sempre atacando, que não deixava se domar de jeito nenhum, né? Esse seria Ismael, lutando pela própria sobrevivência no deserto da Arábia, lugar tão difícil de viver, que é o bastante para fazer um homem ali perdido quase enlouquecer. Ou seja, ele ia viver no deserto, ele ia aprender a viver no deserto. Agora olha o destino. O bisneto de Saraí, no caso agora Sara, chamado José, ele foi levado lá em Gênesis 37, 28 para o Egito por quem? Pelos ismaelitas. Provavelmente pelos netos ou bisnetos de Agar. Primos em terceiro, quarto grau, provavelmente, levaram José para o Egito. Os ismaelitas são os descendentes de Ismael. Né? Então, está vendo como que a coisa acontece? Né? Eles estavam, depois nós vamos estudar a história, né? Mais à frente vamos estudar a questão de José. Ele estava lá junto com seus irmãos, foi jogado no poço, e aí de repente, vamos matar? Não vamos matar, não, vamos vender para os ismaelitas. Os ismaelitas eram parentes. Eles viviam ali na região, no deserto. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que os ismaelitas eram inimigos e que não tratariam bem José. Já eram povos inimigos, apesar de parentes. Né? Então o destino, ele é traçado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Cada ato nosso escreve um capítulo do nosso destino. Tem muita gente que acha, mas meu destino, eu estou sofrendo. Cada atitude nossa escreve um degrauzinho, né? Constrói um degrauzinho dessa escada chamada destino. O destino aqui, ele prega uma peça, né? Na descendência de Sara. Tem recadinho, Cristiane? Só mesmo o pessoal comentando que o estudo está bom, ok, só comentários assim. A página comentou, que estudo, gente, quanto aprendizado. Glória a Deus. Contudo, em meio ao entrelaçado do relacionamento humano, a misericórdia divina opera e não pode falhar finalmente. A palavra raiz, traduzida por selvagem, né, não aparece no Antigo Testamento, mas está ligada ao vocábulo árabe, que significa correr para longe ou correr selvagemente, como faz o jumento selvagem, que é rápido e não pode ser amansado facilmente. O que origina a partir dessa palavra do anjo a respeito de Ismael? Será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. O que isso dá origem? Conflitos tribais intermináveis. Começou nos conflitos. Guerras santas. O mundo já teve um monte delas. E guerras comuns, né? Que tem guerra santa é guerra por meio de religião. De santa não tem nada. Guerra por causa da religião é chamada guerra santa. Vivendo no deserto, deleitando-se em caçadas animais ferozes, roubando, pilhando, nunca sujeito ao jugo, às leis, briguento, guerreiro, continuamente ocupado com bater nos seus vizinhos, implacável, possuído por animosidades hereditárias. Ou seja, vai se passando aqueles hábitos animosos de pai para filho. Esse é o povo chamado árabe. Essas são as nações árabes ainda hoje. Você pode ver que o árabe ele é briguento por natureza. Ele é nervoso por natureza. O árabe ele só sorri raramente. Ele está sempre na defensiva, ele está sempre querendo motivo para brigar. Ou seja, é a descendência. O anjo está dizendo isso aqui. Quando ele fala Ismael vai ser, ele está dizendo toda a descendência vai ser. Ou seja, sempre pronto para desfechar seus atos de hostilidade. Né?
e esse texto aqui, final, fronteiro, para nós terminarmos esse versículo, habitará fronteiro a todos os seus irmãos, pode-se dizer, habitará o Oriente. Fronteiro pode ser, na fronteira, pode ser vizinho de fronteira, mas pode ser traduzido também por Oriente, conforme uma referência lá em Gênesis 25, 6, ou pode ser traduzido por contra, habitará contra os seus irmãos. Ou seja, pode ser tanto a posição geográfica quanto a atitude, essa tradução. O Jarque, que é um dos historiadores também dos nossos estudos, afirmava que o sentido das palavras é que os descendentes de Ismael multiplicar-se-iam em tão grande número que se espalhariam ao ponto de atingir as fronteiras de todos os seus irmãos. E não é atingir amigavelmente, não, é com guerra. Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor. Está acabando, aguenta a mão aí um pouquinho. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Senhor, aqui é a mesma palavra Yahvé, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que Agar está dizendo aqui, que ela invocou e que ele ouviu. E ela deu a esse Deus que ela acabou de conhecer, que até então ela não conhecia, um nome pessoal dela. Uma forma como ela se referia a ele. Não é que ela deu um nome para Deus, ela deu uma designação a ele, uma forma que seria dela, uma coisa dela, de relacionamento dela com ele. Igual quando você tem um amigo, você não chama ele pelo nome, mas você chama ele por alguma coisa que você criou e que é bem carinhoso e ele gosta, é de vocês dois. É mais ou menos isso que aconteceu aqui, que significa basicamente o Deus que vê. E quando ela diz, Tu és o Deus que vê, isso pode ser traduzido de duas formas. Pode ser traduzido que Tu és o Deus que tudo vê, ou pode ser traduzido como Tu és o Deus que, além de tudo ver, permite ser visto. Então é no sentido de ida e de volta. É a mão dupla, é o relacionamento. Então, como pode acontecer aqui as duas traduções, muito provável é que as duas ideias estejam incluídas. O que Agar está dizendo para Deus é o seguinte: o Senhor é o Deus que se permitiu ver, então eu te vi e ao mesmo tempo o Senhor me viu. É isso que Agar está se referindo ao Senhor. A porção final do versículo, qual é a porção final do versículo? É essa aqui. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? No original ela é meio confusa. Ela é considerada ininteligível por muitos leitores modernos. Agora, para um nativo da época, eu acredito que ela era muito clara. O Ellicott, que é um dos nossos historiadores também, ele entende mais ou menos desse sentido aqui, da pergunta. A pergunta é: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E ele vai dizer o seguinte, é mais ou menos assim: Não estou vendo e não continuo viva? Não fiquei cega, nem perdi os sentidos e a razão, embora eu tenha visto Deus. Os judeus tinham muito medo. Eles acreditavam que se alguém visse Deus, morreria. E aí, nesse sentido, a Agar está dizendo: Eu vi Deus e continuo viva. Não fiquei cega, nem perdi os sentidos, nem a razão, embora tenha visto Deus. Nesse sentido, é que ela dá esse nome a Deus. Por último, nesse versículo, nós encontramos ainda, talvez, uma reprimenda a Abrão. Por quê? Abrão permitiu que acontecesse tudo aquilo com ela, no entanto, Deus traz ela de volta. E agora ela pode dizer para Abrão, somente com a sua presença: Embora você tenha me expulsado por seus atos impiedosos, Deus me viu e me ouviu e me conservou em segurança. O mesmo Deus que falou com você, Abrão, falou comigo também. E ele me fez promessa parecida com a sua. Então, olha como que Deus tira a pessoa de um estado de humilhação para um estado de presença. Agora ela, na presença de Deus, ela chega e diz com a sua presença: Eu estou aqui,
Você me afligiu, mas Deus me ouviu. E eu continuo aqui. Versículo 14. Estamos acabando. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi e está entre Cádiz e Bered. O sentido original é mais ou menos Poço da Queixada do Antílope, né? Beer-Lahai-Roi. Talvez era o nome original, né, daquele local. Mas esse lugar veio a ser conhecido depois desse episódio como Poço onde eu vi o ser vivo que me vê. Depois você confere lá Gênesis 24, 62 e Gênesis 25, 11. Esse poço ele, está geograficamente, né, perto da cidade de Cádiz e também perto da cidade de Bered, que mais tarde veio a se chamar Cádiz Barneia, né, a junção ali das duas cidades. Então, geograficamente, é uma região que é só você conferir depois no mapa, que, né, não tem muito o que nós estudarmos a respeito da região. Nada muito importante aconteceu, pelo menos ali naquele tempo. No versículo 15, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou Ismael. Ou seja, Abrão reconheceu que Deus realmente falou com Agar, e Abrão obedeceu à voz do anjo e deu o nome de Ismael para o filho, conforme o anjo tinha dito, não para Abrão, mas para Agar. E para terminarmos, era Abrão, versículo 16, era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Por que a Bíblia faz questão de falar idade? Para nós pensarmos algumas coisas. Se Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, e Abrão chegou aos 175 anos de idade, ele viveu, depois que Ismael nasceu, 89 anos de vida. Então Abrão viveu para ver toda a desgraça daquele filho que ele causou. Todos os problemas que ele causou ao ter um filho com uma escrava e não com a sua esposa. Ele viveu para ver o sofrimento da sua descendência. Ele viveu para ver guerras. Ele viveu para ver conflitos tribais. Ele viveu para ver ódio. Foram 89 anos depois que Ismael nasceu, que Abraão ainda viveu. Pelo menos uns 50 anos de conflito, Abraão teve que suportar, ou vendo ou ouvindo falar, consequências da sua atitude impensada em ter um filho com Agar. Terminamos. Semana que vem, Deus vai mudar o nome de Abrão, que eu não aguento mais falar Abrão, toda hora vem o Abraão aqui, né? Então vamos mudar logo, graças a Deus vai mudar esse nome. Deus muda o nome de Abrão, Deus institui a circuncisão e Deus muda o nome de Saraí, que eu não aguento mais também, é Sara, né? Semana que vem a gente vai falar, vamos ver a importância disso, a importância dessa mudança de nome, a importância da circuncisão e a importância, né, dessa mudança de Deus. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe, foi muito bom o nosso estudo de hoje. Eu peço desculpas pelo avançar do tempo, é porque senão nós deixaríamos ainda alguns versículos para a semana que vem. Eu queria terminar logo esse capítulo 16, que já tem, né, já ia ser a quarta semana, já tem 3 semanas. Hoje é a terceira. Né? Hoje é a terceira. Então, já seria a quarta se ficasse para a semana que vem. Então é melhor a gente terminar hoje, mesmo, né, avançando um pouquinho o tempo. Amanhã nós teremos a nossa live dos PGMs. Provavelmente nós vamos ter um líder de PGM aqui em casa. Nós vamos, claro, seguir todos os procedimentos de segurança, né, distância, álcool gel, tudo bonitinho conforme manda o regulamento. Mas nós vamos ter aqui não para dirigir o estudo, mas para nós batermos um papo juntos. Então, um dos 4 líderes, né, que nós temos vai estar aqui para a gente dirigir o estudo amanhã de uma maneira diferente. Nós vamos conversar, bater um papo um pouquinho sobre o estudo e você vai participar também através da internet. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso estudo nessa noite. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo ensino. Muito obrigado pelo aprendizado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem algo novo para nos mostrar, sempre tem algo diferente para nos ensinar. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre conosco, nos abençoando e cuidando de nós. Nos dê uma noite, Deus, na Tua presença, uma noite de descanso, uma noite, ó Pai, tranquila. Amanhã nos desperte pela manhã com saúde, ó Pai, com força para trabalhar, para cumprir com os nossos
com nossas obrigações e nos traga de volta à noite. Para a tua glória, Deus, para que nós possamos juntos, através do estudo dos PGMs, aprender um pouco mais, conversar mais e aprender mais sobre o Senhor. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.